Mesmo assentados, vamos ler. Todos acharam? Amém. Marcos capítulo 5, versículo 27 e 28. Ouvindo falar de Jesus, veio por trás e entre a multidão tocou na sua veste, porque dizia: se tão somente tocar nas suas vestes, sararei. Repita comigo: se tão somente tocar nas suas vestes, eu sararei. Senhor Deus, nós estamos aqui diante do Senhor, nos usa como instrumento da tua parte, do teu reino, para que possamos falar do Senhor. Amém. Que eu não venha falar nada de mim, que somente o teu Espírito Santo possa falar nesta noite. Amém. No nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Glória. Amados, esse texto é um texto muito conhecido. Todo mundo já conhece esse texto. Mas eu creio que o Espírito Santo vai trazer algumas revelações para a gente, que venha saciar nossa alma, porque a palavra do Senhor, ela renova. A palavra do Senhor, ela complementa. A palavra do Senhor é vida. Amém. E ser vida, a todo momento, é renovar. Amém. Amém? Glória a Deus. O tema da pregação de hoje é confiança, fé e a manifestação da fé que supera todos os medos. Repita comigo: confiança e fé. Confiança, fé. E manifestação da fé Manifestação da fé. que supera todos os medos. Supera tudo. Amém? Amém. Nós temos aqui, através dessa mulher, de fluxo de sangue já há 10 anos. E essa mulher, ela tinha uma confiança, ela tinha uma certeza, ela tinha uma convicção, porque se tocasse na orla das vestes de Jesus, ela seria curada. A palavra de Deus menciona que ela tinha essa convicção que ao tocar nas vestes de Jesus, ela seria curada. Em outras passagens também do Evangelho também se fala sobre essa passagem. Mateus, vários evangelhos, e uma complementando a outra. Mas quando nós olhamos para essa passagem, nós vemos que existiam alguns entraves na vida dessa mulher. Existiam algumas coisas que aderiam à sua mente, ao seu pensamento, em relação a ela tocar nas vestes de Jesus. Ela tinha ouvido falar nesse Jesus. Ela tinha ouvido falar no mestre que curava, no mestre que fazia milagres. E ela sabia que ao tocar nas vestes de Jesus, ela receberia a sua cura e seu milagre. Mas, diante desses entraves, a gente pode citar alguns deles. O primeiro, que na lei de Moisés, ela era considerada como imunda, uma mulher que tinha um fluxo de sangue naquela época. Lá em Levítico capítulo 15, versículo 25, diz assim: também a mulher, quando tiver o fluxo do seu sangue por muitos dias fora do tempo da sua separação, ou quando tiver fluxo de sangue por mais tempo que a sua separação, todos os dias do fluxo da sua imundícia será imunda, como nos dias da sua separação. Ou seja, lá em Levítico, a palavra do Senhor ministrava que toda mulher que está nessa situação, ela era considerada imunda diante da lei. O segundo entrave é que, se essa multidão descobrisse que essa mulher era uma mulher imunda, com certeza essa multidão poderia apedrejá-la. E isso esbarrava na vida daquela mulher de pensar em contrariar a lei, e dizia que se ela tocasse naquela multidão, poderia pecar, porque ela era uma mulher indigna. Tinha também como entrave também a questão também, além do sofrimento físico que ela passava, porque há vários anos estava naquela situação, ela tinha desesperança em relação a essa cura, porque naquela época toda pessoa que estava naquela situação, ela era desertada, era separada da sociedade. Ela não podia participar de nenhuma festas religiosas dos judeus. Ela também não podia ir ao templo, conviver com outras mulheres, ir na sinagoga. Ela não tinha esse direito.
também ela deveria permanecer confinada e isolada, sem relacionamento nenhum com ninguém. Então, isso era os entraves que estavam na mente daquela mulher. As adversidades mostravam para ela que era uma pessoa indigna de estar com Jesus, indigna de chegar naquela multidão, indigna de aproximar-se com os discípulos de Jesus. Então, daí a gente tira algumas indagações acerca desta mulher, alguns questionamentos. Primeiro, o que a multidão ia retrucar em relação daquela mulher naquele meio? Porque ela tinha que passar pela multidão e tocar nas vestes de Jesus. E aquela mulher poderia ter indagado como que aquela multidão ia encarar isso, ia receber isso, de uma mulher passar pela multidão, tocar na multidão, antes de tocar nas vestes de Jesus. Qual seria o meio que essa multidão ia retrucar? A segunda coisa, o que os discípulos de Jesus poderiam pensar dela? Se você olhar o texto de Marcos, você vai ver que quando ela toca nas vestes de Jesus, Jesus pergunta: quem me tocou? E os discípulos não sabiam responder quem, inclusive Pedro. Então, diante disso, como que ela ficava diante da lei e da purificação de Moisés, em relação ao seu milagre, em relação ao foco que ela tinha para tocar nas vestes de Jesus? Em Números capítulo 5, versículo 22, fala assim: ordena aos filhos de Israel que lance fora do arraial a todo leproso e a todo que padece fluxo, e a todos imundos por causa do contato com algum morto. Então, se algum discípulo tocasse naquela mulher, se algumas pessoas tocassem naquela mulher, era considerado também impuro e tinha que ser expulso também perante a lei de Deus. Então, diante das negações, nós olhamos para o foco daquela mulher, e a primeira coisa que nós vemos é que ela correu risco, sim ou não? Sim. Correu ou não correu? De um lado, a lei, de um lado, a graça, que é Jesus. Então, ela correu risco, ela teve que enfrentar a multidão, ela teve que tocar nas vestes de Jesus. Então, na nossa vida, irmãos cristãos, muitas vezes nós temos que correr riscos. Nos nossos ministérios nós temos que correr riscos. O risco faz parte de um desenvolver da nossa fé, do nosso crer. Se você olhar para a Bíblia, todos os homens de Deus foram ousados, e todos os homens de Deus, além de ser ousados, foram homens que correram riscos. A ousadia nos dá o correr risco. Não tem como nós exercermos a nossa fé se não for debaixo de riscos. Muitas vezes nós procuramos segurança. Segurança no nosso emprego, segurança na nossa empresa, segurança onde nós andamos, segurança com a família. Mas eu quero dizer para você nessa noite: os verdadeiros homens e mulheres de Deus sempre vão correr riscos. Foi assim com Josué, foi assim com Moisés, foi assim com Abraão, foi assim com todos os homens da Bíblia. Correr risco significa que eu exerço minha fé confiando num Deus altíssimo, poderoso, que pode fazer muito mais aquilo que eu penso, aquilo que eu sei e aquilo que eu entendo. Correr risco é uma opção daqueles que querem servir um Deus fielmente. Você fala assim: eu não vou fazer isso porque eu estou correndo isso, porque pode acontecer isso, pode acontecer isso, pode acontecer aquilo. Eu estou dizendo para você que aqueles que têm fé sempre vão estar correndo risco. E Deus se agrada com o risco. Deus se agrada quando você está com o coração nele e cumpre aquilo que determina para você fazer com obediência, no tanto que você coloca tudo em jogo.
chega para Abraão e fala: Abraão, sai, deixa a tua parentela, sai de onde você está e vai para onde eu vou terminar com você. Abraão deixou todas as coisas, deixou bens, deixou família, porque correu risco, mediante o que? Uma palavra de Deus. Amém, irmãos? Veja bem que aquela mulher ouviu falar de Jesus. O ouvir falar de Jesus criou nela a força suficiente para ela arriscar, para ela acreditar que Jesus poderia fazer todas as coisas para ela. Eu quero perguntar nessa noite: o que você é capaz de fazer nesta noite para tocar nas obras de Jesus? O que você tem condições de crer que seja você sair do ponto que você está e tocar nas obras de Jesus? É necessário desafio, necessário coragem, necessário fé, e é necessário passar por riscos. A segunda coisa, que aquela mulher, ela tocou nas vestes de Jesus. Jesus responde: quem é que me tocou? Em Lucas capítulo 8, versículo 45. A multidão continuou negando, mas Pedro falou assim: olha, mestre, é complicado falar que te tocou na multidão dessa. Mas Jesus sabia que alguém o tocou. Amém. Sabe por quê, irmãos? Porque existe toque de toda maneira. O toque daquela mulher foi toque com coragem, com ousadia, com obediência, com resignação. Ela passou pelos obstáculos e tocou na veste de Jesus. Olha. Jesus falou: quem me tocou? Porque dele saiu virtude. Aleluia. Você imagina você tocar nas vestes de alguém e sair virtude, sair poder? Olha. Esse toque não era um toque simples. Olha. Não era um toque simples. Não é algo que você lavava as mãos. Não é algo que você está aqui ouvindo a palavra. Não, aquele toque foi debaixo de ousadia, foi debaixo de coragem, foi risco de vida que ela passou. Amados, eu costumo dizer uma coisa, que muitas vezes o povo de Deus está acomodado. Sabe por que está acomodado? Porque as pessoas não querem deixar o seu conforto para correr risco. E Deus se agrada com os riscos. Fala para o teu irmão assim: irmão, Deus se agrada com risco. Sabia disso? Porque a segurança só vem de Deus, amém? A segurança só vem do Senhor, por isso só vem do Senhor. Eu quero proclamar nesta noite, amados, que o próprio Pedro, em Lucas capítulo 8, versículo 45, assim, negando todos, disse Pedro que estava com ele: mestre, a multidão te aperta e te oprime e dizes: quem é que te tocou? É claro que Jesus sabia quem tocou. É claro que Jesus sabia que era aquela mulher. Mas ele pergunta: quem é que me tocou? Ele estava testando os discípulos em relação da fé com aquela mulher. E muitas vezes nós somos testados. Muitas vezes nós somos confrontados para ver a nossa fé. Sabe o que Jesus esperava daqueles discípulos? Principalmente de Pedro. Ele esperava assim: olha, mestre, tem uma mulher aqui que tocou em você. Mas nem os discípulos, nem a multidão deu nem valor para aquela mulher. Ninguém deu valor. Eu quero dizer para você que os maiores milagres estão, Deus usa como instrumento pessoas que não têm significado nenhum. Glória a Deus. Preguei domingo passado sobre João Batista e falei aqui uma frase dele, que essa frase tem sido da minha vida. É necessário que eu diminua e ele cresça. Glória a Deus. Aleluia. Porque Deus usa aqueles que são insignificantes. Deus usa aqueles que não têm mais onde ir.
Deus usa aqueles que realmente já cessou a força humana e somente Ele agora que vai fazer. Deus usa os humildes para envergonhar os soberbos. Então, amados, quem quiser ser primeiro no reino de Deus, diga assim: quem quiser ser o primeiro no reino de Deus, seja o último. Glória a Deus. Jesus esperava dos discípulos que ele lhes apresentasse aquela mulher. Mestre, essa mulher está aqui de teu povo. E muitas vezes Deus espera de mim e de você uma postura de autoridade, uma postura espiritual, uma postura madura, para que o milagre dele aconteça. Aquela mulher, mesmo sendo totalmente contrária à sua situação naquela época, mesmo tudo ao contrário, ela resolveu, ela concluiu, ela teve a postura de tocar nas vestes de Jesus. Amados, nesta noite, o que tem sido multidão na sua vida? O que tem atrapalhado de você tocar as vestes de Jesus? O que tem impedido de você chegar diante de Deus? Será que são os discípulos? Será que é as multidões? Será que são os fariseus? O que tem impedido você de chegar diante de Deus? Muitas pessoas falam de Deus, falam de Jesus, mas não conhecem esse Jesus. Muitas pessoas andam com Bíblia debaixo do braço, mas não conhecem o autor da Bíblia. Muitos professam Jesus, mas não sabem o significado desse nome, e nem a autoridade que ele tem. O Evangelho tem chegado em muitos lugares, no mundo inteiro. A palavra tem sido pregada, e nós devemos pregar, e é bom que se pregue. Mas eu também nunca se passou pelo mundo tantas pessoas que estão aí fora da presença de Deus, mesmo conhecendo a palavra. Como tem tanta gente que estão fora do propósito de Deus, mesmo conhecendo a palavra. Então é necessário nós, como igreja, mais do que nunca, buscarmos experiências com Deus, experiências fortes. Eu não posso chegar aqui e pregar para você experiência de Abraão, de Isaac, de Jacó. Eu não posso ficar pregando para você Moisés, Daniel, se você não buscar a tua própria experiência com o Senhor. Nada vai valer. Não é a experiência de Paulo que vai te salvar. Não é a experiência desta mulher que vai fazer com que você seja mais espiritual. Não, vai ser a tua própria experiência com o Espírito Santo de Deus, buscando as obras de Jesus. Você tem que decidir buscar as vestes, tocar nas vestes. E tem que permitir que essas vestes sejam liberadas, virtudes na tua vida, de tal maneira que você seja transformado pelo poder de Deus. Porque existem muitas pessoas que falam de Jesus, mas não são transformadas, não são convertidas. O homem convertido em Jesus é aquele que experimentou as trevas e hoje vive na luz. Esse é o verdadeiro homem de Deus e mulher de Deus, que
evangelho vendido. Nós não podemos ser assim, irmãos. Nós temos que ser diferentes, nós temos que impactar essa geração. Amém. Com o poder de Deus, com autoridade, com caráter. Glória a Deus, glória a Deus. Aleluia, Senhor. Como que nós vamos impactar essa nação, participando dessa miséria, dessa corrupção pelo qual nós passamos, para começar nos altares do Senhor, que tinha que ser sagrado, estão profanando o altar do Senhor? Nunca, não pode, irmãos. Jamais poderemos fazer isso. Jamais poderemos sermos mercenários, vender essa palavra, porque essa palavra, ela é vida. Essa palavra é vida. Glória a Deus, glória a Deus. Glória. Aleluia, aleluia, aleluia. Terceira coisa, aquela mulher prostou diante de Jesus e abriu seu coração com verdade. Quer ser abençoado? Proste diante de Deus e fale a verdade, irmão. Proste diante de Deus e confesse que você errou, que você precisa da misericórdia de Deus, que você precisa da compaixão do Senhor. Todos nós precisamos de misericórdia e compaixão. Todos nós. Todos nós devemos prostrar diante desse autor das nossas vidas. Como consequência disso, Lucas capítulo 8, versículo 48 diz que: filha, a tua fé te salvou. Vai em paz e ser curada deste mal. Hoje Deus fala para você: filha, a tua fé te salvou. Vai em paz e ser curada de todo mal. É isso que Jesus quer dizer para você nessa noite. Quer dizer para mim também. Amém. Para ser em nome do Senhor. Primeiro, Jesus salva aquela mulher. Aquela mulher é recebida com vida. Aquela mulher passa a ser filha do Deus Altíssimo. Em segundo lugar, ela recebe a cura. Em terceiro lugar, ela é despedida com paz. Aleluia. Marcos capítulo 5, versículo 27 e 28 diz: ouvindo falar de Jesus, veio por trás entre a multidão e tocou na veste, porque dizia: se tão somente tocar nas suas vestes, fiquei sarado. Glória a Deus. Glória. Deus nessa noite, irmãos, quer salvar, amém? Amém. Deus nessa noite quer te curar. Amém. Quer te dar a paz. Amém. Nesta noite Ele quer fazer isso com você. Glória. Pastor, como que eu vou ser salvo? Confessando Jesus Cristo como seu suficiente Salvador. Amém. Se tem alguém aqui que não confessou Jesus como seu Salvador, como aquele que vai segurar a tua alma, que é aquele que dá eternidade, aquele que dá vida, é necessário você confessar diante de Deus e diante dos homens. Amém. Com certeza a sua cura virá. Amém. Você andará em paz. Glória. Por quê? Porque Jesus é a água da vida. Ele é a fonte inesgotável. E quem tocar nele, com certeza será limpo. Em Levítico capítulo 11, versículo 36 diz assim: porém a fonte ou a cisterna em que se recolherem águas será limpa, porque Jesus é a fonte que purifica todas as coisas. Aquela mulher sabia que quando tocasse nas vestes de Jesus, ela seria purificada, porque Jesus é a fonte. Glória a Deus. Segunda coisa, porque Jesus é incorruptível. Ele foi o verbo encarnado, Ele é o verbo encarnado. Até cadáveres vão se levantar quando
passou a confiar. Ela ouviu. Ela superou os medos. Na verdade, o que ela ouviu sobre Jesus, se ela não tivesse tido fé, e se ela não tivesse colocado a fé em ação, o milagre não tinha acontecido. Na verdade, a fé ela tem que ser transformada. A fé tem que ser transformada para que o milagre aconteça em nossas vidas. Amém, amados? Em Gálatas, capítulo 3, versículo 23, diz assim: mas antes que a fé viesse, estávamos guardados debaixo da lei, encerrados para aquela fé que se havia de manifestar. Irmãos, na lei do Velho Testamento, os homens tinham fé, sim ou não? Tinham. A fé é um dom de Deus. Os homens do Velho Testamento, todos eles tiveram fé. Só que a manifestação dessa fé só veio em Cristo Jesus. Porque a fé é um dom de Deus. E o dom de Deus se manifesta através de Cristo na minha e nossa vida. O milagre aconteceu naquela mulher porque a manifestação da fé veio sobre aquela mulher em Cristo Jesus. Ela creu em Cristo Jesus. E o milagre aconteceu. Você entende isso? A manifestação da fé que está em Gálatas é Cristo Jesus. Amém, amados? Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia por isso. Amém? Aleluia. Na verdade, nós confiamos no Verbo que se fez carne, o autor e consumador da nossa fé, que nos tem a vida eterna. Amém. Aquela mulher creu,